Vamos estudar hoje. Primeiro, Tessalonicense. Lhes convido a abrir suas Bíblias em 1 Tessalonicense, capítulo 1, versículo 6 em adiante. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar, Pai amado. É tão maravilhoso e tão extraordinário sermos alimentados por Ti, Senhor. Como nos amamos estar às terça-feiras, Senhor, a ouvir Sua palavra. Como eu amo assim propagar o Seu Evangelho, avisar uma geração, sejam por palavras duras para despertar aquele que dorme, como também palavras brandas para assim revelar o quanto o Senhor tem esperança nessa vida, pois o Senhor se faz presente no meio de nós. Eu creio, Adonai, em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. 1 Tessalonicense, capítulo 1, versículo 6, disse Paulo, meus amados, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor também, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Assim diz o homem de Deus, cujo discipulava os Tessalonicenses. Nós vamos esmiuçar essa passagem e tentar entender o que Deus quer para nossas vidas. Que linda passagem, meus amados. Essa palavra, obviamente, ela cai como luva para quem quer evangelizar o mundo inteiro, mas não estão respondendo a princípios que Paulo apresenta aí. É uma causa nobre querer evangelizar, querer influenciar a sua cidade, querer fazer missões, querer até mesmo influenciar e convencer os seus familiares ou aqueles que trabalham com vocês. Mas para isso é necessário obedecer e corresponder a princípios que Paulo trata aqui, antes de querer alcançar aqueles cujos vocês gostariam alcançar. Paulo diz na sua carta que os tessalonicenses se tornaram imitador da liderança que os discipulava e também imitadores do Senhor. Ali está o segredo de uma pessoa preparada e assim que pode receber um chamado para exercer com força, com impacto, com poder, aquilo que agrada a Deus, evangelizar. Evangelizar. Os tessalonicenses, diz a palavra, se tornaram imitadores da liderança que os discipulava. Imitadores de Paulo, imitadores de Timóteo, imitadores de Silas. Assim como enfatiza, inclusive, Paulo, depois, ele diz que eles se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia.
Por que era um modelo? Porque se tornaram imitadores. Um modelo é algo que é digno de representar algo. Um modelo deve ser realmente a perfeita representação daquilo que imita o que é verdadeiro. Um modelo. Pois os tessalonicenses eram modelo porque imitavam Paulo. E imitavam não somente Paulo, mas o Senhor. Isso não é idolatria, imitar o seu líder. Por que, pastor Cris, não é idolatria? Porque quando um líder é líder, instituído por Deus, esse líder imita o Senhor. Porque por ser líder, esse recebe as instruções diretas do Senhor. Direita do Senhor. Porque o Senhor age assim. Não tens lido na palavra do Senhor? Que Deus instituiu primeiro os apóstolos e depois vem os pastores, vem os evangelistas, vem os mestres, vem os pastores, eu já falei, acho que falei, enfim, vem os 4 outros ministérios, mas primeiro foram instituídos os apóstolos. E os apóstolos, que é uma função dentro do corpo de Cristo, recebem a revelação e o discipulado vindo do Senhor. Um verdadeiro apóstolo recebe a sua formação por meio do próprio Senhor, por meio do Senhor. Olha como é importante, que depois vai se repartilhar pelo resto do corpo. Então, esses tessalonicenses, eles se tornaram um perfeito modelo. Eles falavam como Paulo. Eles tinham o jeito de Paulo. Quando eles falavam para evangelizar, a gente era Paulo. Era seu líder. Pois há uma identidade que deves adquirir antes de querer evangelizar sua casa e levar ao seu redor para os caminhos do Mestre. E essa identidade, ela se imita dos seus líderes que imitam o próprio Senhor. Porque assim funciona a igreja. Eu vos digo nessa noite, meus amados, tornem-se modelo. E um modelo, mais uma vez, eu vos digo, quando há um modelo, isso quer dizer que existe nesse modelo a perfeita e digna representação daquilo que existe e que é verdadeiro. Torna-se modelo. Há um modelo, há uma referência. Mas, infelizmente, muitos pulam de galho em galho, procurando um pouco de todos, um pouco de identidade de uma igreja herética, um pouco de identidade de uma igreja morna e curtem também uma igreja séria e vai procurando de galho em galho e nessa salada de opiniões e autoridades o fermento entrou. E o que se espalha é um evangelho que não transforma e não impacta coisa alguma. Você se lembra
o quanto Jesus ele se preocupava com seus discípulos quando ele os avisava do fermento dos fariseus, porque Jesus se preocupava muito em proteger os seus discípulos para que não venha a ser influenciado pelo farisianismo, pela religiosidade, do que Jesus falava, o fermento. O que é o fermento? É aquilo que levanta a massa, é o pecado dos fariseus. Jesus se preocupava muito. E se fosse nos dias de hoje? Pensa comigo. Qual tipo de discurso o mestre teria para quem são marcados por ele? Certamente, exatamente o mesmo discurso. E que tipo de discurso você acha que Paulo teria com seus discípulos? Não navegam aleatoriamente pelo Facebook procurando as pregações porque é pregador. Não procure aleatoriamente no Facebook procurando revelações em terrenos onde os fariseus dessa era procuram seguidores. Era uma tremenda preocupação de Paulo na sua época, que se dedicava em construir, em proteger de qualquer falsa doutrina que crescia já em sua época e o que dizer nos tempos de hoje. Eu vou estar falando sobre isso. Por acaso, não estás recebendo revelações suficientes nesse mesmo ministério, onde o Senhor te plantou? Há um motivo de eu falar isso. Porque tem pessoas que, mesmo assim, recebendo o que estão recebendo aqui, sentem a necessidade de procurar em outros terrenos. Ah, mas Pastor Cris, você tem uma visão muito individualista. Por quê? Porque, gente, é o reino de Deus. Ali está o problema. Quando um imaturo que não tem o discernimento é enganado. Porque para você exercer o julgamento, porque um santo deve julgar o conteúdo, você deve ser maduro. E o imaturo é enganado, porque enquanto o herdeiro é menino, ainda é escravo. Por isso que o herdeiro precisa imediatamente crescer e não ser mais menino, mas um adulto. Então a falta de conhecimento engana muito e os afastam de Deus. E um papel de um Paulo, o papel de um líder que ama você. Eu, por exemplo, fui instituído pelo Senhor, eu amo o meu rebanho. Eu me devo de proteger. O pastor Lucas, que também que está comigo, que é meu braço direito desse ministério, nós defendemos com unhas e dentes e avisamos, cuidado, porque esse Facebook, embora nós usamos realmente para o bem do reino de Deus, mas o que tem de pregadores e de ensinos do engano. E não estás recebendo a revelação suficiente nesse ministério? Eu estou falando agora para os membros desse ministério. Pois eu vos digo nessa noite, ainda há líderes nesse ministério, cujo não se parecem totalmente a nós, mas estão se esforçando. E qual é o empecilho
de se parecer totalmente, porque os tessalonicenses se pareciam perfeitamente ao ponto de Paulo falar: vocês são modelo. Aquilo que eu falo, você fala. Aquilo que eu penso, você pensa. Você reproduz até meu jeito, porque um discípulo pega teu jeito. Nós temos muitas pessoas que até falam como eu, gente, em seu ministério, e falam assim: uau, é bem característica minha. Mas até isso se pega, sabia disso? Qual é o empecilho dessas pessoas ainda não serem modelo, imitadores da liderança cujo Senhor colocou? Não entender o que os tessalonicenses fizeram. Quando você reconhece a unção profética onde o Senhor te colocou, há uma porção, há um modelo, há uma identidade, há uma unção determinada pelo Senhor para você receber. Agora, é entendível, meus amados, que se um crente que tem sede da palavra, que tem sede da palavra, e não é nutrido aonde decidiu estar, porque o alimento não é bom, não é sólido, pode-se entender que no deserto se vagueia de dunas em dunas, procurando por água, percorrendo lugares áridos, até, se o Senhor tem um plano para ela, descobrir um oásis. Mas vocês que encontraram um oásis, esse ministério não é um oásis? Vocês que estão aqui pela primeira vez, espera para você deduzir, ouve as palavras, mas vocês já que são desse ministério, esse ministério não é um oásis? Por que procuras o que já encontrou? Pois alguns, estando com Paulo, ainda não se parecem com Paulo, porque não entenderam quem Paulo é. Outros, estando com Timóteo, ainda não falam como Timóteo. Por quê? Porque não abre mão do fermento ensinado pela religião passada ou fontes heréticas do passado. Métodos ensinados pelo passado. Não seria vinho velho que quer se misturar com o novo e pensa-se que isso vai agradar o Senhor? Não. Pois essas pessoas que ainda não entenderam, elas são como ondas do mar, a serem levados para a direita e para a esquerda, e tem fermento nas suas pregações, mesmo que Paulo esteja a querer ensiná-los e corrigi-los. Isso é a realidade. Aonde está o eu? Aonde está o eu? O eu está em não honrar verdadeiramente o profeta na qualidade que se merece ser honrado. Como assim, pastor? Já vou lhe explicar. Quando uma pessoa ela honra verdadeiramente um homem de Deus, obrigatoriamente a unção, o estilo, o DNA, o temor, o conselho, o conhecimento, a sua força, o seu entendimento se transmite. É obrigatório. Porque o galardão do profeta é lançado e obrigatoriamente, a palavra não mente, ela é transmitida porque a honra.
a imitação dos Tessalonicenses que Paulo trata aqui, amado, não é uma imitação barata, como se imita hoje, a adoração de modelos da Hillsong ou da Bethel. Não, é uma imitação que imita a essência, o coração, a motivação, o caráter. E esse reproduz, porque é modelo, aquilo que aprendeu. Agora, como reconhecer as igrejas do engano? Porque vocês não irão reproduzir e serem modelo de um ministério, de uma liderança que não é o modelo de Cristo. Quantas vezes já tratei acerca do engano? Por que eu trato sobre o engano, amada igreja? Porque eu leio a Bíblia. Vocês são testemunhos que eu leio a Bíblia, um livro cronologicamente. E se eu leio o livro cronologicamente, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, e quando leio, o tema me leva a falar sobre o assunto. E se eu falei muito das vezes acerca do engano, é porque a Bíblia fala e adverte acerca do engano. Mas é claro que o enganador não vai pregar sobre o engano, porque ele é o engano. Ele vai gastar muitas suas forças em outras áreas para poder tirar proveito daquilo que se espera. Então, como reconhecer a igreja do engano? Uma igreja que engana e rouba, obviamente, discipula ladrões. Porque quem é filho de ladrão, aliás, quem é filho de ladrão, o pai também é ladrão. Tal como seus mentores, inclusive, esses falam como seus mentores. E até suas mãos e postura corporal é igual aos seus mentores. Pois o engano também se propaga e também propaga seu jugo e DNA para quem quer ser enganado. Mas vocês, amada igreja, a igreja da OSE, como tu tens recebido por parte do Senhor? O que tenho recebido por parte do Senhor, eu vos o transmito e vos transmiti aquilo que vim do Senhor. O que o bispo Lucas recebe e recebeu do Senhor, também o transmitiu a vocês. Sendo assim, por que ainda não te pareces a nós, que somos imitadores do nosso mentor, Jesus Cristo? Por que alguns não se parecem? Ainda não são modelos. Não falem como nós. E eu não digo que você tem que ter o conhecimento, talvez o nível de maturidade e sabedoria, mas o DNA deve estar em vós. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz. Pois eles mesmos, olha isso que ele diz, eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos,
Jesus que nos livra da ira que há de vir. Ah, pastor Cris, você vai falar de novo sobre a ira do Senhor e apresentar uma face de Deus cujo pode afastar tantas pessoas, porque a minha visão de Deus deve ser amor, e para mim, se Deus é amor, então não me fala que Deus pode se irar contra essa geração. No fim dos tempos, eu vou pregar a Bíblia. Se você não quer ouvir o que é, vocês estão criando um Deus imaginário. Vocês estão desenhando para aqueles que não querem ler a Bíblia um Deus segundo a sua própria imaginação. O Deus da Bíblia precisa ser conhecido como Ele é. O Senhor se irá, sim. O Senhor se ira, sim. E continua sendo amor. Ah, povo sábio de Tessalônica, povo sábio, entendeste que deves te livrar da ira futura de Deus? Porque os tessalonicenses entenderam. Temos que nos livrar da ira futura de Deus. Sábio. Pois haverá sim um dia que o Senhor irá manifestar sua ira na terra. Inclusive, como já lhe disse, já falei isso inúmeras vezes. E quem poderá te livrar dessa ira? Disse Paulo. Quem poderá se livrar dela? Maria poderia te livrar da ira do Senhor? Santo Antônio? Santo Expedito? São Jorge, talvez? Será? Não. Disse Paulo aos Tessalonicenses, antes de se livrarem, olha que diz, os Tessalonicenses deixaram os seus ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo. Deixam, pois, tu toda forma de idolatria, imagem, esculturas. Ah, mas me ensinaram isso, pastor Cris. A mim me ensinaram também na Igreja Católica que Maria é parte da salvação. Me ensinaram isso. Me ensinaram também que acender velas e ter um santo não tem nada errado. Tu quer seguir uma religião ou tu quer seguir a Bíblia? Porque isso é muito diferente. E o que tornou Tessalônica, os tessalonicenses, crente, modelo, é que tiveram a humildade de entender que quando Paulo os evangelizou, esses abandonaram, entregaram seus ídolos. Não, nós não queremos um só, Jesus Cristo, que é o verdadeiro, como está escrito aqui. Jesus é o único a poder livrá-lo da ira futura. O único. Ainda alguns duvidam acerca disso? Lhe incomoda que Paulo aborda na sua carta, no Novo Testamento, tá? A ira que está por vir? Alguns se incomodam por causa disso? Eu conheço pessoas que se dizem crentes, que inclusive são da minha família, que quando ouvem esse tipo de palavra, começa a se coçar e se sente mal. E tem vontade de sair.
e de ser evangélico. Lhe assusta que Paulo aborda isso e que escreveu isso no Novo Testamento para uma igreja que ele estava discipulando? Ou preferes evitar abordar o tema para não associar o caráter de Deus como duro demais e severo demais? Pois haverá sim a manifestação da ira do Senhor em breve, e caçados serão os ímpios e todos aqueles que negaram a palavra quando tiveram oportunidade de conhecê-la. Caçados serão os que fizeram da palavra de Jesus o seu comércio, rasgando páginas da lei e ocultando outras páginas da graça para não assustar os bodes que se comprazem a servirem a Deus do jeito que são. Pois eu vos digo, ai desses, porque assim diz a palavra do Senhor, terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível é cair nas mãos do Senhor. Mas vocês cujo quando recebem a palavra com alegria, se decidem mudar, saibam que o Senhor te poupará no fim dos tempos e fará parte tu do exército do Deus vivo que combate do lado do rei e que é rei para sempre. Continuamos, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que eles fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Olha isso. Não temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Você bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de você ou quer de outros. Uau! Uau! Vejam o que Paulo diz para justificar e revelar que suas pregações não são enganosas. Vocês hoje devem saber e começar a identificar uma palavra, uma pregação do engano. Paulo dá dicas aqui. Então, pare de ser ingênuo. Queres tu crescer? Nem tudo é santo, nem tudo é rosa, nem tudo é florescido, nem tudo é... Nós estamos num mundo, num sistema onde o engano é muito presente. Paulo diz, nem temos a intenção de enganá-los, ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar os homens. Sublinha isso, mas a Deus.
Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nunca. Palavras de bajulação, nunca. Nem de pretexto para ganância. Gente, com isso, tu consegues reconhecer agora uma mensagem enganosa? Consegues tu reconhecer as mensagens que provém do engano? Primeiro, palavras faladas para agradar pessoas. Quando se faz rir uma congregação, usando um versículo isolado e depois experiências, e as pessoas se divertem com as historinhas, cujo pessoas em stand-up são capazes de falar durante 4 horas e pagam para ver um palhaço de picadeiro. Por acaso isso não é pregação que agrada pelo divertimento, talvez? Usando pseudo-estratégias de evangelismo, cujo sequer é capaz de abrir a Bíblia e citá-la. Palavras faladas para agradar pessoas, disse Paulo. Segundo, usa um discurso que bajula para obter ganho financeiro. Observa, meus amados, como os filhos do engano pregam quando aparece um cantor famoso nas suas congregações. E eu sei do que estou falando, que está atrás dessa câmera, a minha esposa, a pastora Poliane. Não caberia às minhas mãos quantos ministérios que tratam, diferencia pessoas porque rico, porque pobre, porque famoso. Quantos? Observem como os filhos do engano tratam apresentadores de televisão famosos, chamando-os no altar para orar por eles e liberar bênção, sendo que sequer decidiu-se a obedecer à verdade. Mas seja tu abençoado. Eu libero no mundo espiritual para que sejas próspero, para que a mão do Senhor te abençoe e que prosperas no teu engano. Filhos do engano, enganadores, bajuladores. Observem a politicagem daqueles que bajulam, ímpios. E pessoas que dão péssimos testemunhos porque são conhecidos e influentes e se prostituam como prostitutas nas esquinas a vender-se para quem tem potencial para financiar seus projetos e missões enganosas. Isso é engano. Isso é engano. E essas igrejas, eu digo, por parte do Senhor, serão vomitadas pelo Senhor, junto com todos cujo bebem do cálice desses filhos do engano. Porque se você é enganado e sabe disso, mas por causa de apegos à tua religião, apegos sentimentais. Mas esse me ajudou. Esses podem me trazer benefício nos dons cujo eu tenho e eu posso usufruir. Isso eu vou tolerar, Jezabel, vou tolerar isso, mas eu vou ficar aqui. Pois eu te digo, esses, junto com todos aqueles que toleraram tal engano, pois serão vomitados pelo próprio Senhor. Mas pastor Cris, esses pastores
falam tão bem, me divertem muito. E quanto carisma eles têm, pastor Cris. Veja como Deus os prosperou. Eu sou testemunho disso. Como Deus os prosperou. Pois a unção de prosperidade está nesses líderes poderosos. Então, assim como eles, eu quero essa unção de prosperidade. É isso que esses ensinam para ti. E querem que tu caia na concupiscência que eles mesmos têm. Pois para esses que pensam assim, o engano os levará a ser enganado e a enganar. E convém para o espírito maligno da luxúria que está atrás de tudo isso, que esses servem, convém mantê-los ricos, com certeza. É necessário que sejam ricos. Convém mantê-los ricos e abastecidos para que recebam o que sua própria concupiscência pede. Eu não digo que a riqueza simboliza o errado. Você pode ser um Jacó, cuja mão do Senhor se estendeu para que seja muito abençoado. Você pode ser um José, cujo o Senhor chama com um propósito a ser muito, mas muito abastecida, com um propósito de abastecer a igreja. Os irmãos que saíram da terra de Canaã para descer para o Egito e encontrar José. É muito sério. No dia da ira do Senhor, esses templos e grandes impérios conquistados pelo engano, sejam em nome de Buda, seja em nome de Allah, ou seja em nome de Jesus Cristo. Quando há engano e usa o nome do Senhor e diz: o Senhor é aquele que me abençoa, pois esses caíram juntas, todos esses templos juntos, como assim o vento faz quando derruba um castelo de carta de baralho. Desaba. No dia da ira do Senhor, não vai sobrar nada. Como é importante ler as cartas. Eu não falo da ira do Senhor porque nós estamos, e quando estudo os livros da lei, porque há pessoas que dizem: nós não estamos mais na lei, estamos na graça, é na graça. E por acaso, na graça não se fala da ira vindoura do Deus vivo? Na graça? Hipócritas! Bajuladores! Ladrões, enganadores dessa era! Receberão seu galardão. As cartas de Paulo realmente informam a noiva de Cristo, a igreja verdadeira, a noiva que é noiva, a reconhecer o perfil de uma igreja primitiva, exemplar. Mas cuidado, se você é informado, como é informado nessa noite, ou quando você ouvir essa palavra, informado acerca daquilo que é verdadeiro e se recusa a comparar com aquilo que é falso, eu não quero. Eu quero fechar os meus olhos, pastor Cris. Se você fizer isso, quem lhe salvará?
sendo que a própria palavra Jesus não faz enxergar o erro que deverias ver, porque a idolatria e a religiosidade ainda impera sobre sua vida. Não tenha medo de ver o que Deus quer que tu veja. Não se amedronta. Não se deixe impressionar por causa desses líderes que são carismáticos. Não se deixe intimidar. Não se apavore e nem se deixe influenciar pela manipulação daqueles que até o dia de hoje usam um discurso autoritário e amedrontador, lançando maldições sobre aqueles que se decidem não concordar com seus erros e falcatruas. Não se deixem amedrontar com esses. Você acha que a verdade liberta apenas aqueles que não são evangélicos? Pastor Cris, eu aprendi que a verdade só liberta aqueles que não são evangélicos. Quem vos ensinou isso? Pois eu vos digo nessa noite, há muitos evangélicos que precisam conhecer a verdade para que se libertem do engano que a cada dia progride em tempo onde muitos já se esfriaram na fé. Pode um crente se libertar dessas falsas doutrinas dos que usam do engano? Pode, pastor Cris? Sim, pode. Basta querer ouvir, sentar e aprender da Bíblia. E se não consegues por ti mesmo, então deixa Felipe te explicar o livro de Isaías, que não entende, talvez, porque Deus mandou Felipe para te ensinar. Por acaso, Deus não me mandou como um Felipe para lhe ensinar neste momento? Quem lhe ensinará acerca da verdade? Para que você pare a sua caminhada e de repente diz, para aí, abre a Bíblia, vamos ler. Eu vou te explicar. Alguém faz isso para ti? Quem lhe ensinará acerca da verdade? Um Felipe que, conhecendo o revelador, será capaz de revelar o que o eunuco rico não conseguiu decifrar. Então, ignorarias tu Felipe? Porque Felipe não anda como tu e não tem as mesmas roupas de linho fino que tu? Você vai ignorar, Felipe, que Deus mandou para te explicar o que é? Continuarias tu o teu caminho para Gazá, ignorando o profeta que Deus trasladou para que tenha oportunidade de ver e entender os planos de Deus? Pois o eunuco valorizou o mensageiro. E Felipe não se aproximou do eunuco porque tinha posse, ou muito menos o bajulou. Felipe, na palavra de Deus, nós vamos ler já, se aproximou dele porque no eunuco havia o interesse de conhecer a verdade. E por causa da sinceridade desse ignorante, o Senhor lhe deu o que procurava. O nosso Deus, que não gosta de dar a porcos pérolas preciosas,
vendo que esse eunuco se interessava no próprio Deus com pureza e com ingenuidade, pois o Senhor decidiu se aproximar dele. O Senhor decidiu se deixar achar por ele. Atos 8, 25. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou, Filipe, e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar o Deus vivo e de volta para casa, sentado em uma carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: olha, aproxima-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende aquilo que está lendo? E ele perguntou: como posso entender se alguém não me explicar? Gente, como não se derreter perante, como não ter compaixão perante uma pergunta essa? Como eu entender se não tem ninguém que me explica? Isso é a motivação correta para o Senhor lhe mandar um Filipe. Continua. Assim convidou Filipe, esse eunuco, a subir na sua carruagem e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Um que quer conhecer a verdade. Eu quero conhecer. Esse eunuco queria conhecer. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Encontrarei as mesmas intenções que aquele eunuco, seja ele rico ou seja ele pobre. Filipe não se aproximou desse homem porque estava carregando tesouros. Filipe se aproximou dele porque esse tinha fome e procurava a verdade na profecia. Filipe não veio com bajulações. Filipe veio com ensino. Identifique o engano. Porque para muitos dos que estão me vendo nessa noite, o engano os rodeia. Porque até o dia de hoje toleram o engano. Mesmo sendo avisados, continuam. Porque amam o conhecimento. Mas o conhecimento sem a revelação da fonte te levará à queda. Oremos. Meu Pai amado, lhe agradecemos por essa palavra. Desperta, Senhor, uma geração
como os Tessalonicenses, a serem modelo de uma referência cujo aprenderam de líderes que estudam a Bíblia, cujo podemos identificar e representar como Paulo, ou como um Filipe, que conhecia o revelador. Obrigado, Senhor, porque aquilo que precisou ser falado, foi falado. Lhe agradeço por nos instruir, em nome de Jesus. Amém.